Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Esta é a noite de sexta-feira, dia 14/9/2018, às 9h40 da noite. Nós vamos, nesta noite, ministrar um texto da Palavra de Deus. E nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, estar envolvido com você nesse propósito. Eu estou fazendo esta live. De repente, tem algumas pessoas que entram nos comentários, outras têm, a particularidade de não fazer. Mas nós vamos, essa noite, falar sobre a segunda volta de Jesus, os sinais, o cerco contra os santos, qual nossa postura. Parte 1. Aqui não vai ser colocado todas as coisas, nós vamos fazer por partes, conforme Deus colocar ao nosso coração. Eu quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. O Fábio, meu amigo de Campinas, está online. Graça e paz, Fábio. A Marília Miranda, como uma filha minha, missionária lá em Pirassununga, Ministério Nova Aliança. Graça e paz, filha. Aparecida entrou, Deus abençoe, irmã Aparecida. Pastor Paulo Fonseca, de Piracicaba. Deus abençoe. Tayane Carvalho entrou. Tayane, a paz, que Deus te abençoe. Tem outras pessoas que já estão online também, só que às vezes eles não comentam, né? Mas já estão aí, se olhar nas visualizações. Então, para nós falarmos da... Amém, Pastor Paulo, graça e paz. Para nós falarmos da segunda volta de Jesus, sinais, para nós entendermos o cerco contra os santos, qual é o nosso procedimento, nós temos que colocar a nossa mente primeiro na mente de Cristo, porque essas questões que ocorrem no mundo não devem ser para nós cristãos questão de assombramento, assustar-nos, paralisar-nos. Nós não temos um motivo para paralisar. Nós temos versículo que não nos deixa paralisar, versículos como: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quer dizer, perseverança já é uma das coisas que exige de nós esforço. Lembra quando Deus falou para Josué sobre a terra prometida, que do nada ele foi colocado diante de um desafio de guiar o povo de Israel, ao mesmo tempo tinha guerras a encarar, 7 nações mais poderosas, heveus, fariseus, jebuseus, tudo que era estava lá. O Senhor sempre dizia para ele: seja forte e corajoso. Boa noite, Fábio, Deus abençoe, que Deus abençoe. Fábio Bruno, eita glória, Deus abençoe, viu, querido? Deus abençoe, ele mudou ali o esquema, glória a Deus por isso. Bênção de Deus, amém. Gláucia dos Santos acabou de entrar. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que ter na mente, por exemplo, promessas que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Como entender um versículo desse? Porta significa lugar de acesso, decisões. Então, quer dizer, o confronto com as trevas. Satanás, às vezes, tem acesso na nossa vida. Acesso que eu digo, não estou dizendo ele possuir. Não estou dizendo que estamos dominados pelo maligno, mas o convívio com o ímpio da família, o convívio numa sociedade ímpia, o convívio com com esse domínio maligno político que está na nação, né? com todas as situações desacreditadas, e também não merece crédito da maneira que estão, da maneira que são, que escarnecem e zombam até da fé. Então, nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 24. Mas observa, como então as portas do inferno não prevalecem? Quem persevera até o fim será salvo. Então, os mártires, aparentemente, quando massacravam os cristãos, parecia que o mal tinha prevalecido. Só que eles passaram da morte, na revelação da palavra, para a vida eterna. Então, quer dizer, o inferno não prevaleceu. Nós temos que pensar, alguém que dormiu no Senhor hoje vai falar assim: nossa, mas que sofrimento, um missionário foi decapitado.
As portas do inferno não prevaleceu, porque ele não negou o Senhor até a morte. Então, nós temos que pensar que nós estamos praticamente cara a cara com o homem do pecado, do iníquo, com o anticristo, porque muitos se farão. E nós temos que meditar nos versículos para ponderar a nossa fé. Então, eu vou ler Mateus 24, 6, 7 e 12. Mateus 24, 6, 7 e 12 diz assim: Vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, algumas traduções dizem pestes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Observe bem, versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Meus irmãos, nós temos que começar a fazer uma análise dos sinais da volta do Senhor. De 2000 para 2001, mudou-se o século. Passamos do século 20 para o século 21. E uma luta quer dizer luta armada, não é verdade? Entre nações, guerras civis, guerras internas, entre partidos de uma mesma nacionalidade, conflitos, etnias, que inclui guerra cultural, quer dizer, a cultura sendo imposta para sobressair a fé. Exemplo, no Brasil, tudo é liberdade de expressão, topless, liberdade de expressão. A liberdade de gênero é uma cultura, é uma opção. E as pessoas estão querendo colocar como princípio de vida para querer deturpar o princípio daquilo que Deus fez macho e fêmea. Então, você vê que nós estamos em guerra. Aí a pessoa vai falar assim, pastor, a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem o sangue. Você tem que entender que quem milita a guerra espiritual são os homens. O quê? Os homens, Deus luta contra o diabo, os homens entregam a vida a Cristo, é resgatado do diabo, passa a lutar contra o diabo para não dar brecha, para não praticar o mal e voltar a ser dominado pelo maligno. Então, uma vez que o homem faz isso, nós não somos a partir dali, nós não lutamos com armas de carne, armas humanas, como diz o apóstolo Paulo, porque nós não temos mais o velho homem que paga mal por mal, saca de uma arma ilicitamente para confrontar os adversários, sai brigando no trânsito. Porém, você tem que entender que existem os religiosos radicais. O que são radicais? Não são aqueles conservadores da doutrina, como as igrejas neopentecostais e essas comunidades abertas aí dizem. Não. Radicais são aqueles que matam em nome da sua fé, como nós lembramos dos aviões lá nas torres dos Estados Unidos e outras coisas. Pessoas que estão matando em nome da sua fé, matam, massacram, têm apoio de partidos de esquerda do Brasil lá, dizendo que aquilo é liberdade e querendo amordaçar a nossa boca aqui dentro do país. O cidadão cristão hoje, a cidadã cristã que não entende que está numa guerra, explicam também porque ele não tem vitória nas mínimas coisas, para ir num supermercado, não tem uma vitória na saúde, porque ele não tem uma consciência. Ele ainda tem igrejas se vangloriando, dizendo que nós temos uma liberdade. Será que você não está vendo tantos ministros se declarando esquerdista, desviado, apóstata? É só olhar o princípio dos partidos de esquerda e os camaradas, por meio
divulgando, entre aspas, essas ideias. Então, quando a Bíblia diz aqui em Mateus 24, no versículo 6, que ouvireis falar de guerra, então, a guerra tem o intuito de impor a sua supremacia, salvaguarda dos seus interesses, que é o que nós vemos os partidos políticos hoje fazendo, todos eles fazendo isso. Por exemplo, um candidato aí disse que ele quer entrar para acabar com a ideologia católica, com a ideologia judaica cristã, que Cristo é um anjo vingador e não tem poder para descer aqui e resolver as questões, mas ele, como presidente, ele tem. A Gláucia Santos entrou, a Bruna Messias, filha do Rona, entrou, pastor Joaquim, a paz, meu amado, que Jesus abençoe. Assis Fernandes, pastor Assis, Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus Cristo. Então, quando você vai olhando, por exemplo, uma guerra, é querer impor os seus materiais ideológicos, como tentar impor a ideologia de gênero, a resistência a isso, foi uma guerra. A luta não é contra a carne nem o sangue, mas quem estava impondo isso e aceitando isso? Os homens, que são frutificados pelo diabo. E uma vez que eles frutificaram, quando a gente se opôs ao diabo, não a ideologia de gênero, nós automaticamente foi dividido. Jesus, como pregamos esses dias, não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Aí se tornaram inimigos nossos, literalmente. Nós vimos em discursos do PSOL, junto com deputados, tem vídeo na internet, pessoas falando que se fosse para lutar contra nós cristãos, eles pegariam até em arma de fogo. Depois dizem que é os do Bolsonaro que quer legalizar armas, não estou falando para você de guerra, dentro da palavra, e que quer legalizar e armar o cidadão legitimamente contra esses bandidos que estão preparando um massacre. É nós que somos radicais. Então, quer dizer, eles executam o intento e culpam nós, que estamos indefesos a respeito deles. Então, uma guerra, nós vemos, por exemplo, que o pior é a guerra psicológica. Eles queriam armar, impor dentro das escolas para as crianças: sua mãe não é mulher, sua mãe é uma pessoa. Seu pai não é homem, é uma pessoa. Lembra que eles queriam impor a ideia de tirar o dia das mães, dia dos pais e colocar dia do cuidador? Para mulher com mulher adotar, homem com homem adotar, e dizendo que o importante era a alegria e não a origem da família. Isso é uma guerra, guerreando contra Deus e automaticamente guerreando contra nós, que temos a sanidade de saber que nascemos de macho e de fêmea, não de dois homens e nem de duas mulheres. XY e XY, homem, não procria. XX não procria. É natural isso. Nós vemos o PT falando, por exemplo, contra o projeto do Bolsonaro de legalização da defesa da família por armas, porque é isso que os bandidos estão fazendo. Mas observe, vê aí, procura um vídeo na internet, um dos seus professores dizendo: para quem é contra o PT, nós temos que oferecer, como diz fulano, uma boa pá, uma boa espingarda, uma boa bala e uma boa cova. Oi, irmão, vai ver os discursos internos. Vai ver os discursos internos. Então, o Denis de Jesus entrou, graça e paz. Nós temos que entender que crente militante dessas raças, ele não estuda. Para ele, um pão com mortandela e 30 conto para militar já tá bom. Não sabe o que é guerra espiritual, porque ele não estuda nem o princípio de quem o governa. Tipo assim, meio terreno, pronto. Mas o Senhor é a terra e a sua plenitude. Político é só um administrador. Ele tinha que dar terra para todo mundo. Tem terra aí que não era para ninguém ficar pagando aluguel. Eu fico olhando, por exemplo, quando eu estou em Limeira. Você pega da cidade vizinha de Iracemápolis, vai indo e vai caindo por Araras. Tudo é só de uma família. Será que só aquela família construiu e comprou tudo aquilo? Ou é dos tempos de quem chegou primeiro, tomou, fica?
Você está entendendo? Então, repartição, entre aspas, movimentos aí sem terra, diz que está lutando por isso, mas com armas brancas. Vai ver quantos esfaquearam, quantos automóveis destruíram, quantas pistas fecharam. Então, nós estamos falando de guerra. Nós estamos falando de batalha espiritual. O pior dessa guerra, irmão, é impor gênero, desumanizar as pessoas em nome de uma liberdade. Agora, nós temos também uma guerra que é pior, a guerra religiosa. Porque a guerra religiosa, quando tem resistência, a igreja, por exemplo, ela não se aliaria à encruzilhada para fazer macumba. Se bem que a gente já está vendo cantor famoso até construindo lugar para isso, fazendo isso aí em benefício de pessoas. Já é um cara, não é judaico, mas cristão, nem sei se posso chamar de evangélico, vamos chamar um místico, um filosófico agora, se tornou, porque depois no show de um determinado cantor apareceu na internet bebendo e cantando bêbado. Tá assim o negócio, mas continuando, quando você vai olhar para a guerra religiosa, uma das armas do inimigo é o ecumenismo. A igreja de doutrina se alia à igreja relaxada, abre mão em nome de vamos ser ético, não vamos falar. Ética não é graça na boca e deixar de falar a verdade. Então, precisava-se analisar melhor quais são os conceitos que estão se pensando. Quais são, porque a guerra está aí. E essas coisas, quando se fala de guerra, você vai analisar na sua amplitude, está falando que já é sinais que a volta de Cristo está próximo. Para você ter uma ideia, no século passado, né, como eu estava dizendo, nós tivemos aí 2 guerras mundiais sangrentas que morreu mais de 90 milhões de pessoas por guerra no mundo no século XX. Alunos de escola, jovem, era fácil analisar. 90 milhões de pessoas morreu por guerra, por ideologia de partidos, de nações brigando por petróleo, brigando por isso, por aquilo, por conceitos. Milhares morrendo anualmente. África, pessoas em campo forçado, como na Coreia, porque não pode expressar a sua fé. Tudo isso é sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui, por exemplo, essa briga mundial da política para todo mundo querendo ser ditador. Você entra no site de partidos como o do presidente hóspede de Curitiba, você vai ver que está lá a ideologia de fazer do povo escravo. E crente se dizendo livre, militando por essa escória. Você está entendendo? Pessoas militando por essas questões. Você pode ver que os partidos de esquerda, nenhum se posicionou dando uma palavra de solidariedade a respeito do Jair Bolsonaro na facada. PSOL ficou calado e PT. Agora eu vou, pasmem. Eu estava analisando o assassinato do prefeito de Santo André. 11 testemunhas. 10 testemunhas e um culpado. Todos morreram assassinados. O último, que era tido como culpado parcial, que respondia em liberdade, apareceu um câncer e desse câncer, mas era jovem. E você sabe que hoje em dia nós estamos num tempo de guerra que você encomenda uma comida e desenvolve uma doença na outra pessoa. Lembra há pouco tempo em outro país que um casal no aeroporto chegou na cara do irmão do ditador da Coreia do Norte, um spray matou o homem envenenado e não envenenou quem apertou o spray. Você está entendendo? Não é teoria de conspiração, nós estamos vendo esse negócio de... Lembra, há poucos anos atrás, um homem russo que foi espião, colocaram um negócio no corpo do homem, ele era bonitão, dentro de pouco tempo parecia um negócio deformado em cima da cama, morreu. Então, lembra que há tempos atrás tinha aquele negócio de mandar carta pelo correio, pelo desafeto, o pó de antrax, acho que era, que as pessoas inalavam e daqui a pouco estavam morrendo. Lembra? De guerra. Nós estamos falando de guerra.
Nós estamos falando de guerra contra o ser humano, a qual nós vamos para a fila de lá, atendente maltrata, enfermeiros maltrata, médico nem olha para a cara. Por quê? Está lá, desacatar, cobrar seus direitos. É desacato ao funcionário público. Conclusão, tratem como lixo, faça uma guerra na saúde. Direitos que não são dados. Então, quando nós olhamos para essa questão, não é direta contra a carne e o sangue. Nós não lutamos diretamente contra a carne e sangue. Mas quando nós militamos pela palavra de Deus, resistindo aquilo que eles estão tentando trazer, que é contra a palavra de Deus e contra a nossa própria consciência moral de concepção, automaticamente já se tornam inimigos homens e mulheres. E Jesus falou, os inimigos se tornam da própria casa. O amor pelo evangelho e pela moral, nesse tempo aqui, quando eu digo moral, eu não sou obrigado a aceitar o que eu não quero. Não é democracia? Não, mas você tem, porque senão eu te processo. Agora, você não pode processar o sujeito porque ele é daquele jeito. Quer dizer, guerra psicológica nós estamos dia a dia. E já temos guerras do cotidiano. A guerra para conquistar o pão, a guerra contra o desemprego, a guerra de tudo que você imaginar. Agora, essa guerra intensifica. Essa guerra intensifica. Ai de quem não ora. Por quê? Porque tem a guerra para manter o casamento. Tem a guerra. Quem descuida, a amante aparece na vida de um, na vida de outro. Nós vemos essa praga prevalecendo. Essa questão de traição, de tanta coisa ocorrendo. Então, nós temos que pensar rápidos. Nós temos que pensar com a mente de Cristo. Nós temos que pensar que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que pensar que você queira ou não, você está numa guerra. A Maria Dantas entrou, a Nahara Nascimento entrou, a Creuza Nunes entrou, e o cristão que não tem consciência de guerra, então ele vai começar a entrar em choque. As pessoas estão entrando em choque no meio da guerra. Um filho se rebeleia, quer enfiar a amante com os filhos dentro de casa, dormir na cama da crente, a crente tem que sair da cama e sustentar de tudo, e ele não se sente potente para colocar supostamente ordem na casa, dizendo que é em nome do amor, vive desanimado, doente ou perdendo espaço na guerra, o diabo cirandando o território dele. Então, a guerra, quando se fala hoje, o mundo fala de paz, mas o mundo investe na guerra. Os exércitos dos países estão trocando armas, comprando armas evoluídas. Por quê? Porque o ser humano está tomado pelo diabo, desumanizado, guerreando, não valoriza, largou da mulher, mata a mulher, acha que o marido isso, aquilo, vai lá com o amante, mata o marido. É guerra 24 horas. O senhor disse assim, você vai ouvir falar de guerra, mas você observou que a maior parte das pessoas dentro da igreja hoje, além de guerrear para vencer o que está fora, ele está cheio de guerras internas, cheia de conflitos, a pessoa está toda, vamos dizer assim, estrupiado na fé, sem direção na fé. Então é dessa que vem os aproveitadores da fé com suas seitas, vendendo soluções. Você vai lá e queima isso, você vai lá e queima aquilo, você sempre está dando, quando consegue uma coisa, você já deu 95% de outras coisas que o senhor não requer, e depois você tem que sair correndo atrás para recuperar. Então as pessoas presa na guerra espiritual, porque é presa de homem, e não lê a palavra, e não medita na palavra, e não se liberta conforme a palavra, então fica presa fácil. Nós vemos aí guerras tribais, guerras culturais, que quer dizer línguas, instituições, tradições, entendeu? Sindicato contra governo, governo contra sindicato, eu defendo os funcionários, mas essas coisas, guerra em qualquer situação que você vai falar. Aí, depois, os próprios camaradas que são errados entram na guerra. Por que eles entram na guerra? Porque a hora que é para vir prisão para eles... Por exemplo, olha a guerra que nós temos nessa nação. Um presidente é que indica um juiz do Supremo. Quem sabatina
analisa se o cara está apto para ser juiz do Superior Tribunal de Justiça, da Suprema Corte do Brasil? Os senadores, os corruptos. Você está entendendo? Por que conseguem tanta facilidade? Porque estamos numa guerra espiritual e tudo está abalado. Tudo está abalado. Sabe o que eu acho interessante? É depois o diabo ter acesso dentro da igreja. Na época de campanha política, agora está todo mundo dando braço para esses camaradas e a maior parte dos líderes religiosos não estuda o site dos caras e não estuda o próprio governo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para você e assumo o que estou falando. Só analisar quase 20 anos de governo do Geraldo Alckmin em São Paulo. Irmãos, já falei isso. 200 quilômetros de Limeira a Ribeirão, 200 quilômetros, 5 pedágios. Aí estão falando agora, o PSDB que cuidou da estrada, ele está prometendo comida para o Brasil inteiro a R$1, porque ele fez e resolveu São Paulo. Anda em São Paulo, você vê quanta gente passando fome na rua, pedinte, nunca deram conta da Cracolândia. Irmãos, é impossível. É impossível. Ah, mas nós temos que tomar um dos melhores lados. Eu concordo. Por exemplo, você quer ver uma das guerras que nós financiamos contra nós mesmos sem saber? Tem um vídeo aí no meu Face, depois você vê. As pessoas falam, eu não vou votar, eu pago R$3,70, prefiro do que não coloca a minha mão. Esse dinheiro vai para fundo partidário, para os partidos mais fortes. O ano passado na última eleição, foi 98 milhões arrecadados de pessoas que não foram votar. Então, quando você vai olhando para isso, vai para a mão dos partidos mais fortes e leva a maior bolada. PSDB, PMDB, PT. É por isso que ele se mantém em pé agora fazendo a ruaça, em vez de fazer a política, estão indo correr atrás do cachaceiro preso, estão indo isso, indo aquilo. Por quê? Porque nós mesmos, de uma forma ou de outra, nós acabamos no meio desta guerra sem ver, alimentando o arroxo contra a igreja. Mentes divididas. Mentes divididas. Pessoas divididas. O mundo está, irmão, em contínuo conflito. Briga por time de futebol, guerra interna, morte depois do jogo. Aí você fala assim, pastor, Jesus falou que vai ter terremotos. Irmãos, no século XX, ocorreram, mudou para o século XXI, de 2000 para 2001. No século XX, teve tantos terremotos como nunca houve antes na humanidade. Todos esses sinais é Jesus dizendo, eu estou voltando. E as pessoas não acreditam. As pessoas não se colocam. As pessoas desacreditam. Jesus falou de peste. O que é peste, irmão? E surgiriam essas pestes, quer dizer, desafios à ciência para inventar drogas para tentar combater doenças nos seres humanos, nos animais, na agricultura. Irmãos, agora mesmo lá em Brasília está uma discussão para liberar mais agrotóxico para combater os vermes que dão e cultivar o nosso alimento. E está provado que agrotóxico desenvolve a morte em nós, o câncer. Você entende isso? Mas eles querem para dar conta da produção isso. Ou ainda se fala, vamos fazer superbônico, natural, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, mas e quando vem a praga? Ah, mas por que Deus não livra da praga? O mundo jaz no maligno. As pessoas só dão lugar a Satanás. Reino contra reino. Entendeu? Agora, militantes de esquerda se dizendo cristão. Sou pastor de esquerda, apóstolo de esquerda, bispo de esquerda, monge de esquerda. Você está entendendo? Reino contra reino. Irmão contra irmão. Qual é a igreja que não está cheia de falatório? Qual é a igreja que não tem um falatório? E o pior, contra a própria liderança não tem uma postura e sempre está do lado de alguém, ou por causa do dízimo, ou por causa que é a família grande da igreja, ou é porque é a namorada do filho, ou é porque é meu filho, eu tenho que defender. Não adianta, a guerra, ela existe. E são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha, por exemplo, para a questão que Jesus fala
da frieza do amor. Mas, irmão, os homens hoje não são fiéis a alianças, a compromisso, evitam fazer aliança. Os homens hoje estão vivendo profunda rejeição. Um é rejeitado por pai, outro é rejeitado por mãe, outro é rejeitado no trabalho, outro é rejeitado na igreja. A guerra está aí, isolamento. Ai, não vou mais. Ai, não dá. Cansei do ser humano, cansei de ser humilhado, cansei de ser humilhada. A pastora Raquel entrou, a Ismália Morato entrou, Graça e Paz, Ana Paula Silva entrou, que Deus os abençoe. Você entendeu? Então, quando você olha aqui para o isolamento, a depressão, irmão, é pessoas derrotadas na guerra. Uma guerra se instalou, um conflito de opressão espiritual, de situações da vida, e alguns chegam ao ponto de falar, melhor para mim deixar de sofrer é sair dessa vida. Cometem até o suicídio, como nós temos visto que tem aumentado. O que é essa frieza do amor? Aproximação por interesse. Pastor, quanto que saudade do senhor. Tem no Face, nunca chamou. Tem no Hades, nunca chamou. Nas panelas que estava contra a gente, participou. Aí encontra a gente na rua. Eu até sonhei que o pastor estava orando por mim. Eu senti de Deus que o pastor tem que nos... Sentiu. Aí a pessoa sente de Deus. Para de sentir de Deus, irmão. Para de sentir de Deus, irmão. Porque nós não fomos feitos para ter sentimento conforme a situação. Nós fomos feitos para ser nascidos de novo, regenerados, transformados, estabilizados na fé, frutificados no Espírito, e nossa palavra é sim, sim, não, não. Quando falamos sim, estamos certos do que falamos. Quando dissemos não, nós temos resistência para entender que devemos dizer não. O resto é procedência do inimigo. Você está entendendo? A falsidade. Isso é característica. Pastor, você está passando por algo? Eu nem estou, irmão. É que a maior parte das pessoas sofre com isso. Eu não sofro com isso. Eu já aprendi a ter tudo e não ter nada. Graças a Deus, esta palavra de Paulo eu sempre guardava no coração, e o que eu passei pela vida me deu a grande aula. Louva a Deus por isso. Então, não precisa se preocupar que está tudo bem comigo. Está entendendo? Então, a falta de comunicação. O marido não comunica com a mulher não comunica com a família, os pais não se comunicam bem com os filhos não se comunicam bem com os pais. É guerra. É guerra. Guerra de interesses. Os filhos de insubmissão e os pais de falta de autoridade ou autoritarismo. Então, quando nós estamos olhando, por exemplo, nós estamos vendo que Daniel fala da multiplicação da ciência. Que a ciência se multiplicaria. Irmão, por um celular nós olhamos como que está a casa, porque deixamos um filho lá, pela câmera. Por um celular se regula a mesa de som da igreja, aqui sentado, se faltar mesista. Por um celular, nós se comunicamos do outro lado do mundo. Tantos medicamentos bons que, ainda que não cure e prolonga a vida, mas só tem acesso quem tem recurso. Hoje mesmo eu vi uma nota dizendo que o novo iPhone vai chegar no Brasil por mais de 10 mil reais. Eu acredito que das pessoas que eu estou vendo no comentário, nem todos teriam coragem de investir numa coisa dessa. O novo iPhone. Mas para famosos, para pessoas consumistas, já está garantido a venda. Por que eles estão lançando nesse preço no Brasil, se lá fora é bagatela? Porque aqui é um país que se diz em grande número de evangélicos, mas poucos com a mente de Cristo. Poucos com a mente de Cristo. Muito pouco com a mente de Cristo. Multiplicou, irmão. Lembra esses tempos? Olha para você ver o que é guerra contra o bem. Entrou política e justiça, porque tinha uma cidade, uma faculdade, que o rapaz disse que quem toma aquela pílula, o câncer estava sendo curado. Sai lá, mas não tem comprovação, não tem autorização, não sei da onde. Ele falou, não, mas eu estou dando de graça, você não pode dar. Guerra contra o próprio ser humano. Estava fazendo bem para o ser humano, ainda que não estava comprovado o benefício, mas também não estava comprovado que mata. Agora, pinga, cachaça, cigarro, crack, tem tudo aí. Tem tudo aí.
Você está entendendo? Remédios controladíssimos, caríssimos, está tudo aí à disposição e não resolve a situação. Você entende isso? Para você ter uma ideia, o que é uma guerra, o que é uma opressão. A partir de agora você negocia com o seu patrão. Tirou os direitos do sindicato, e sindicatos, por exemplo, caiu 80% da receita dos sindicatos. Para fechar, para quê? Para o ser humano não ter para onde recorrer, pedir seus direitos. Aí governo e empresários bem-sucedidos faz de você o que quer. Você entende o que está acontecendo na Terra? Você está numa guerra, você queira ou não. A luta não é contra a carne nem o sangue, é o demônio nos homens. Mas quando você combate, e quando uma pessoa vem falar para você coisa errada, porque demônio você repreende. Sai da... Eu não aceito sua sugestão. Se ele manifesta, você repreende. Mas quando o demônio está na pessoa, que a pessoa gosta daquilo, e você vai pregar para ela, contradizer ela, mostrar o contrário, ou dizer simplesmente não aceito, não compactuo. Fora os demônios, esse ser humano vai se tornar seu inimigo. E não tem como crente, pastor, evangélico ou cristão negar isso. A Rafaela Scatolin entrou, que Deus te abençoe, filha, em nome do Senhor Jesus. Não tem como ser negado uma coisa dessa. Então, quando você olha para uma situação a qual Jesus vem nos alertando com a devida vênia, falando, olha, vai ter terremoto, pestes, isso. Está dizendo, Jesus está voltando, enquanto as pessoas estavam esperando um arrebatamento em que nos livrasse de tudo isso. É princípio de dores, mas no original está dizendo que era princípio de dores de parto. Correto? Então, 24:8 de Mateus. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Já é dor. Então, a igreja não vai ser evitada da dor. Porque as contrações da grávida, quando começa, dói. Nós vamos encarar o processo no meio. E quem perseverar até o fim será salvo. A Bíblia até diz que na grande tribulação chegará um momento que o anticristo vai prevalecer contra os santos. Vai prevalecer. E como a gente vai falar, pastor, como se as portas não prevalecem contra a igreja? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, como eu disse lá no início. Porque nada pode evitar a nossa salvação, a nossa convicção, a nossa perseverança, e se morrermos por Cristo, por ele seremos ressuscitados. Isso é que é glorioso na questão. Isso aqui é glorioso, entendeu? Se fosse para livrar, então Deus estaria sendo injusto dos irmãos morrerem na África hoje pela fé. Está lá aquele norte-coreano lá, o ditador, colocando em trabalho forçado quem vai para a fé. A China agora recentemente proibiu até publicação de Bíblia para a minoria cristã. No Egito, se a pessoa nasce, já tem que definir se é cristão ou é da outra religião. É 3%. Eles fazem de tudo, os piores serviços para o cristão, pior isso e aquilo. Mas é a convicção de fé, ser livre de dentro para fora, para herdar os céus. Agora, nós estamos vendo, por isso, tudo que está acontecendo no país, irmão, poderes abalados. O juiz, na canetada, libera tudo que para nós e para Deus teria que cumprir pena. Mas quem escapa da pena que escapará na eternidade? Não. Quem absolve ilícitos aqui vai escapar da eternidade? Não. Essa é a grandeza. Nós estamos em guerra. Você precisa entender. A luta não é contra a carne nem o sangue. Você não vai tomar partido de ser humano sem o espírito, mas no espírito, revestido do espírito, você tem que resistir. Não. É gênero, sim. Na verdade, o importa é amor. Não importa que Deus fez macho e fêmea, ponto. Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo, porque eu vou dar conta dele. Paulo deixa claro que nós prestaremos conta de tudo, inclusive daquilo que fizemos com o corpo. Isso é certo. Isso é correto, que daremos conta.
Não tem como ninguém fugir do juízo, escapar disso. Nós temos lá agora cerceando direitos em alguns países de transmissões como essa que eu estou fazendo. Por quê? Porque o que você pregou feriu o direito do outro. Mas o nosso direito está sendo reprimido. É o quê? Uma guerra. Frieza espiritual. Frieza, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então, essa geração não vai viver o amor sentimental. Eles vivem de paixão. Amor se cura com outro, não fica comigo, não fica com ninguém. Eu vou lá e mato. Tudo está voltado a uma guerra. Não significa que dois jovens que se amam e vai pelo princípio de Deus vão constituir a família, porque família é constituição de Deus. E a partir da hora que tem um casal cristão ali, ninguém tem temente a Deus e um ama o outro de verdade, ninguém vai entrar dentro da sua casa para se meter na sua vida. Porque lá tem duas autoridades, um cabeça e uma coluna que não dá brecha. Mas a maior parte das casas está em guerra. A sogra, o sogro, os cunhados, o vizinho, manda lá. Eu sei bem o que é isso, porque é estranho quando vem... Por que você fez isso? Ai, fulano pediu, mas ele não é seu marido. Mas ele pediu para eu fazer, entendeu? Qualquer um chegando, tendo acesso às famílias, como se fosse uma coisa leviana, uma casa sem sacerdócio real, sem nação santa, sem um escolhido e uma escolhida de Deus lá. Então, essas casas que os casamentos estão empregando é porque os crentes assumiu o diabo. Como assumiu o diabo, os demônios na vida? Irmão, casamento é assim mesmo. Não começou assim. Começou porque se amava, se respeitava. A senhora respeitava, ele se submetia às regras para ter acesso a você, você se submetia a ele, dando acesso. Por que está dessa maneira agora? Relacionamento é isso? Não, entrou iniquidade no seu relacionamento. Tem duas pessoas aí comprometidas na fé. Por quê? Porque não começou assim. Beijava, abraçava, estava junto, não traía, não flertava. Agora nós estamos num ponto, ó a guerra. Os casais, cada um tem senha no seu celular. Uma só carne, segundo Deus. Segundo o cartório, segundo a igreja. Segundo a sociedade, todo mundo vê uma só carne, mas adentro é uma guerra. Ninguém tem a senha do outro, ninguém sabe o que acontece. Por que você está fuçando o meu celular? Não posso usar esse aqui também? Entendeu? Juntos por autointeresse, não por amor, não por compromisso, não por fraternidade. Esta é a geração mais fria, desumana, sem amor e ignorante sobre a causa que já existiu na face da terra. Porque a Bíblia, Jesus disse que a geração do fim seria mais punida do que Sodoma e do que Gomorra. Quem é que vai receber uma geração que foi mais complicada do que Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com essa geração? Já pregamos isso um tempo atrás, em uma das lives. Geração que foi iluminada, texto de Hebreu, provou os dons celestiais, o poder do mundo vindouro e recaíram. Voltaram a ser presa do diabo, voltaram a ser participante do reino de Satanás, militando por ele ou com fruto dele os desejos da carne. No caso, esses pastores de esquerda aí passaram a militar pelo inferno e usando a Bíblia como filosofia, porque a palavra de Deus só é poder e verdade na vida de quem a obedece plenamente, não nas parciais. Isabel, Cristina entrou, que Deus te abençoe, Isabel, em nome do Senhor Jesus, de Cosmópolis. Então, nessa noite, você está ciente. Não é que Jesus mandou a gente fazer guerra, mas a guerra está aí. E você pode ver a igreja, irmão. Se liga um pouco o som, o vizinho se incomoda, é um direito deles. Vamos fazer um negócio sério. Mas se o vizinho ligar o som alto, a igreja não tem boca nem para ligar para a polícia e falar, está afetando dentro do meu culto. Você entende o que está acontecendo na face da terra? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque Jesus disse assim, eu dou a minha paz,
a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Olha a diferença, porque no mundo não tem paz, tem trégua. Você pode ver dois países assinaram um tratado de trégua, mas tem que cumprir isso, aquilo. Um rompe, daqui a pouco o pau come. É tipo Israel e os palestinos lá. Entendeu? É tipo época de eleição, que a gente sabe que já aconteceu isso no Brasil. Políticos fazer aliança, antes nem passava lá, até para entrar nas comunidades e fazer campanha. Houve negociação, dizem aí em alguns estados, até para a Copa do Mundo ser bem sucedida, mas tudo que se faz na mentira dá errado. Caiu ponte, caiu estrada de ciclismo, e agora tudo que foi feito está abandonado. Estádios que dizem que seria usado para o resto da vida, está lá de elefante branco, dinheiro nosso. É esse tipo de administrador que está preso, que tem uns idiotas militando para tirar de dentro da cadeia. Está lá o dinheiro construído deteriorando. No estádio de futebol, então, daria com aquele material e o espaço para construir quantas casas para as pessoas? Nós não podemos aceitar isso. O Wellington Santos Tomás entrou de Rio Claro, meu amigo. Deus te abençoe, meu filho. Em nome de Jesus Cristo. Estamos falando que todas essas guerras que você vê, conflitos, está revelando os sinais da segunda volta de Cristo. A primeira, como a Bíblia diz, em Filipenses, capítulo 2, de sorte que haja em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele foi humilde, tomou forma de servo, nasceu numa manjedoura, desde pequeno fugindo, trabalhou de marceneiro, veio no corpo de homem, sem parecer, sem formosura, homem de dor experimentado no sofrimento, mas a segunda vinda agora será em glória. Nós vamos continuar falando disso e eu não posso te falar o dia exato, porque nós vamos fazendo as lives conforme Deus manda. Hoje você volta para tal assunto, nós voltamos. Amanhã para o outro, nós voltamos. Então, senhores, você tem que pensar que nós vivemos, a luta é 24 horas, é tenso, mas Deus dá sono ao justo. Você está entendendo? Mas Deus dá o sono, o horário de sono. Até na cadeia tem horário de sono. Seja por delito, ou seja por crime praticado. Agora, irmãos, nós já vimos em campos de concentração pessoas não negando a fé, trabalhando com aquela hérnia enorme que depois estourou lá em outro país e a pessoa morreu lá no campo, sobre pedra e sol, e largaram lá dias aquela podridão arrebentando para fora para depois recolher o cadáver. Então, nós estamos num ponto em que nós temos que compreender que nós estamos numa guerra. E todo tipo de guerra étnica, religiosa, familiar está revelando os sinais da volta de Jesus. Reino contra reino, nação contra nação, geração de parricida, assassinos de pai, matricidas, assassinos de mães, fratricidas, assassinos de irmãos. Tudo revela os sinais da volta de Cristo Jesus. Essa guerra política, se fazendo de vítima, assassinando a vereadora e tinha que fazer protesto, queriam fazer disso e estão usando o nome da mulher na eleição. O adversário lá, adversário político, que não concorda com eles e com toda razão, foi esfaqueado, nem um comentário. Para eles é um alívio. O amor de muitos se esfriariam. Comportamento da volta de Cristo, os homens querendo fazer de nós negócios, a guerra, então, alguém querendo impor a supremacia dele sobre outras pessoas, é o diabo tentando impor a supremacia dele sobre a igreja, é os militantes do diabo, partidos de esquerda e todos os ímpios querendo impor suas liberdades, seus gêneros contra a igreja, sobre a igreja, através da igreja, querendo salvaguardiar interesses materiais ou ideológicos. Irmão, vê os candidatos cristãos da política presidencial para o Brasil.
Um está denunciando coisa que o mundo não entende, mas nós sabemos que é verdade. A nova era, Illuminati, seita secreta, a qual a maior parte dos políticos e nos altares está cheio deles. A irmã Cida, serva de Deus, lá de Nova Odessa, entrou, ela que teve uma casa para cuidar de idosos, pessoa abençoada, pessoa digna de toda confiança, ela e o esposo, o presbítero William. Um abraço também para a filha Jéssica, para a Andréia, que é a mascote de todos nós aí, né, Andréia? E que Deus abençoe profundamente ela essa semana. Passou por uma tristeza, mas também uma grande vitória, porque há anos atrás foi entregado na mão dela, através de outras clínicas ela já vinha cuidando do seu Hélio, e Deus recolheu o seu Hélio antes de ontem, se eu não me engano, aos 94 anos de idade, mas muitos anos junto conosco e nós cuidando dele no sentido, eu quando estava dava a palavra, mas a irmã Cida já é além disso, ela é de, se precisa de mexer numa ferida, tratar, dar banho, e prega também, então ela é mais que eu, porque ela está mais envolvida nessa área direto, eu vou, passo e vou embora, militando nas igrejas. Ela já tem essa parte da intimidade que Deus deu a ela, ao esposo William, a Andréia, é cozinheira também. Eu preciso passar na casa da senhora, serrar um rango aí, viu? Que é uma exime cozinheira também, tem talento de sobra, graças a Deus. Que Deus abençoe, irmã Cida, console vocês a respeito do nosso irmão, amigo, companheiro, seu Hélio, viu? Deus abençoe, mas fez um grande trabalho, senhora e a família tem meu respeito. Então, queridos, terminando, século XX, século passado, deu terremotos como nunca antes se deu na humanidade. Hoje, dia 14/9, nós estamos vendo lá os Estados Unidos e as Filipinas sofrendo com tufões e tornados. É Jesus dizendo, eu estou voltando, tudo está no meu controle. Quem pode deter o que Deus criou? Se Deus não deixasse, o tufão não vinha. Só que as pessoas estão pegando isso como fator da natureza. Há poucos tempos, aliás, amanhã, tem o Dia Missionário lá em Pirassununga, na Clínica Missão Resgate. Amanhã, todos nós lá. A senhora vai também, né? Vai também, doutora. Tem que estar colada em mim lá amanhã. Então, amanhã estaremos lá. Nós estamos a 70 quilômetros de lá. Já estamos perto, já estamos na cidade da região. Estamos a 77 quilômetros aproximadamente. Amanhã estaremos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Pirassununga, passando lá para o Dia Missionário. Vamos dar uma breve passada também, porque à noite eu não sei bem onde eu vou estar. Parece que é bem distante um lugar do outro. Eu não tenho certeza, mas já eu vou confirmar. Então, mas amanhã tem o Dia Missionário, Missão Resgate, Pirassununga, convocados para adorar a Deus. Pode ir que tem almoço de graça lá para todo mundo. Sabe que toda vez que tem esse evento, pastor Wagner, missionária Marília, pastora Marildo e a pastora Carolina, eles direcionam a mesma coisa. E os meninos, o Lucas, o Fernando também, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Esta semana também eu já tenho que ficar 2 dias aí hospedado para ministrar a missão, né? Essa semana, 2 dias na missão. Então, essa semana eu retorno ainda para a missão. Glória a Deus. Então, dentro disso eu termino. Você viu que nós estávamos falando pestilência. Tem remédios, mas é guerra. Remédio de graça não podia dar, lembra? O remédio do câncer que as pessoas começaram a dar, não tem efeito comprovado pela Anvisa, tem que parar. Não, estamos dando de graça, pela faculdade, tem que parar. Tudo é guerra contra o ser humano, para cercear direito. O mundo jaze no maligno, e a igreja tem que acordar. Você tem que acordar, orar, Bíblia, jejum. Se você acordar diferente, então começa ao contrário, já jejuando, lendo e orando. São 3 princípios de ida ou de volta. Você pode começar do meio. Você pode começar leitura com jejum e oração. Leitura com oração e com jejum. Começa daqui para lá, de lá para cá, do meio para os lados, mas tem que ter, não tem como fugir desses princípios, porque senão a derrota está aí. Que Deus abençoe, são 54 minutos já de live, vamos fazer uma oração. Não tem como, senhor. A guerra não acaba. Guerra de etnia. Olha, irmãos, para que hoje eu estava vendo? É uma necessidade de se cuidar de animais. É uma dó ver animais
maltratados. Mas o camarada falou que ele quer ser senador, o senador dos animais. Então, os animais que vai votar nele, porque ele vai ficar lá, ele não vai estudar as outras coisas. Todo mundo vem falar, você vota nisso? Vota. Você vota no negócio para ajudar os animais? Você ajuda as ONG? A verba vem. Ele não vai ler se o processo do cara lá é contra Deus, ou contra isso, ou contra aquilo. O negócio dele é animal, a única coisa que ele vê na frente. Eu sei que tem que cuidar, mas é obrigação de todos. Agora, eu não vou votar num senador que vai lá só para senador dos animais. Entendeu? É uma guerra, só que é capaz de entrar. Tem um palhaço aí que quer fazer a gente de palhaço. Ele fez um discurso nacional falando que essa política foi só frustração. É nada. É que ele tinha que sair do suplente dele, suplente do Tiririca entrar, e se ele ficar 6 meses no cargo, ele aposentava como senador igual o Tiririca. Então ele beneficiou o amigo, agora já está fazendo pagando aí. Porque eu não estou preso. Não está preso, mas é mentiroso. É falso. O palhaço de profissão é digno, mas ele está querendo fazer quem vota nele de palhaço. A primeira vez ele ganhou porque era protesto. A segunda ele ganhou porque não estava preso. E essa, que ele falou que nunca mais, ele está dizendo, ó, não tenho caráter. A minha palavra não vale nada. Tem pessoa que vai votar nessa coisa aí. Ah, pastor, você fala o nome. Irmão, não adianta pregar Daniel na cova, Sadraque, Mesaque e Abednego, falar que José passou por isso, por aquilo, ser um medroso. Nós temos que abrir a boca, mesmo na mordaça. Entendeu? Jesus disse, você vai ser levado diante do juiz, você vai ser levado diante de príncipe. Repete aí o que você falou. Em nome de Jesus eu estou falando. Então nós temos um candidato. Em nome do Senhor, isso daí não pode, ele falou até no altar. Então você está vendo que ser cristão é uma raridade, ser evangélico é moda. Deus nos livre. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus. A tua palavra fala de guerras. Nós temos a guerra que queriam e querem pôr guerra psicológica no Brasil. Querer inverter, tirar a mente do Senhor e colocar a mente de Satanás, como se a pessoa nascesse num corpo de homem, mas o Senhor errou, colocou nele uma alma fêmea. Estão te desafiando, Senhor. E estão querendo desafiar a sabedoria e a inteligência do Senhor nos teus servos, querendo forjar uma aceitação. Já tem muitos pais aceitando filhos aberração diante do Senhor, porque a palavra pecado, um dos sinônimo é a palavra ermatia, Senhor. Do ermatano, que diz aberração da verdade. Já tem muita gente vivendo uma aberração da verdade. Pai, em nome de Jesus, traga a libertação imediata. Traga a libertação ao nosso entendimento. Mantenha na mente de Cristo uma pura consciência, Senhor, que como Paulo dizia, que ainda que este corpo, Senhor amado, se renda, contudo teremos uma grande herança. As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, Senhor. Ainda que alguém morreu hoje pelo amor do Senhor, o inferno não prevaleceu, porque essa pessoa passou da morte para a vida eterna. Senhor, nós estamos num mundo de pestes, de pragas, Senhor amado, é agrotóxico para matar as pragas, mas o agrotóxico na alimentação faz mal para nós. Então, o justo vive da fé. Se ingerir coisa mortífera não fará danos. Ajude a cumprir a tua obra e o ministério do Senhor em nós, sobre nós e através de nós. Que Deus te abençoe. Irmão e irmã, a irmã Silvia entrou, a missionária Sheila de Pernambuco também entrou, estavam aí, né? A irmã Silvia acabou de entrar, estamos terminando, mas que Deus abençoe. Então, observe que tudo que está acontecendo. Aliás, falar de Pirassununga, eu não tinha dito, né? Há pouco tempo, caiu um pedaço de meteoro lá em Pirassununga, lá para o meio do canavial. Diz que veio igual uma bola de fogo. Sentindo tremer o clarão daquilo, as cidades do lado chegou a ver. Irmão, quando foram catar os cacos, era só do tamanho de um bife. Os irmãos de Pirassununga falou. Trincou paredes de casa aquilo quando desceu na terra e caiu lá no canavial. Ó, misericórdia de Deus, não caiu na cabeça de ninguém. Então,
não sobrava, né? Era um pedaço de um bife. E se fosse o tamanho de uma bola? O que tem acontecido? Você está entendendo? Tudo isso, abalos que estão acontecendo, as pessoas estão dizendo, é a natureza, é Jesus dizendo, eu estou voltando. Porque até a natureza geme, a palavra de Deus diz, almejando a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, que os filhos de Deus sejam levados ao novo céu, à nova terra, que venha o novo, porque nem a natureza mais suporta isso aqui. Mas que Deus abençoe a cada um dos senhores, das senhoras, que o Espírito Santo de Deus continue agindo em ti, sobre ti e através de ti. E vamos, todo mundo, tomar o café da noite, esperar o momento da oração, dormir na paz, acordar de manhã e partirmos. Obra de Deus, né?